Ciência e Sociedade. O Agro, a Ciência e a Sociedade foi iniciado em janeiro de 2015 como um espaço aberto, como um fórum onde a Universidade debate consigo e com outros temas da atualidade, mas temas da atualidade que estão de alguma forma ligados no binómio Ciência e Sociedade, e por isso foi essa a designação-chave para este ciclo de conferências, debate, fórum alargado. Nós tivemos um conjunto, eu diria, notável de palestrantes no primeiro arranque, na primeira tentativa. Foi, aliás, uma tentativa coroada de sucesso do ponto de vista do impacto que o Ágora tem tido em diversos fóruns de discussão. É para nós sempre muito agradável quando vamos a conferências e verificamos que as pessoas vão referindo aquilo que foi discutido no Ágora como algo de interesse. Aconteceu com 2 ou 3 sessões que caíram, de facto, num momento-chave de debate público de alguns desses assuntos, e vimos isso replicado em fóruns da indústria farmacêutica, da indústria das telecomunicações, dos partidos políticos, da Assembleia da República, depois há algumas citações cruzadas. Foi interessante ver que a palavra vai chegando e que o fórum se vai alargando. Nós, nesta segunda temporada ou segunda sessão, vamos manter o mesmo formato, e eu recordo para todos Rules of Engagement. Nós temos meia hora para cada um dos palestrantes e depois meia hora para debate. A totalidade do que se passa aqui dentro é transmitido em direto, desde já está a ser transmitido, através da página da Universidade, utilizando um canal dedicado da FCCN, e a gravação completa desta sessão será colocada na próxima semana no canal YouTube da Universidade. Para aqueles que estão a ter o primeiro contacto com o Ágora, eu recomendo que vão ver o canal YouTube da Universidade e ver as 9 sessões anteriores que estão lá colocadas. O trabalho moderador hoje é relativamente simplificado, porque estou entre pessoas que são conhecedores da matéria e eu diria são pessoas que têm ideias próprias muito vincadas relativamente à matéria que vamos discutir aqui hoje. É uma matéria de atualidade para a Universidade e para o país, eu diria fundamentalmente para a Universidade e para o país, mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade só para vos passar um conjunto de slides muito pequeno, vou tentar ser breve. A nossa tarefa aqui enquanto moderadores não é propriamente de intervir, mas só fazer um ponto de situação muito rápido relativamente a alguns indicadores. O primeiro, desde logo, é quando estamos a falar hoje em saúde, e estes são dados da OCDE espaçados de 10 anos, é um database, enfim, relativamente similar nos seus contornos, e que num espaço de 10 anos mostra-nos uma coisa extremamente resiliente, que é o peso em percentagem das despesas em saúde ao longo da nossa vida, alinhado com a nossa curva demográfica em termos de sobrevivência. Se nós juntarmos a isto o envelhecimento da população e o custo aumentado das tecnologias da saúde, percebemos o porquê da pressão financeira sobre o próprio sistema de saúde, quer seja o financiador público, quer privado. Estes dois gráficos que vêm aqui representam do vosso lado esquerdo o resultado da análise de um grupo de reflexão do Governo Federal Alemão que olha para as políticas demográficas na Europa e analisa num ciclo de 10 anos maior concentração urbana ou maior desertificação das populações no quadro europeu. Quanto mais intenso o tom azul, maior a desertificação, quanto mais intenso o vermelho, maior a concentração populacional. Verificamos algumas coisas que já todos sabemos, que é uma maior concentração urbana no espaço europeu. Curiosamente, a desertificação ibérica e balcânica é também acompanhada com alguma desertificação naquilo que era a Alemanha do Leste e algumas regiões da Escandinávia. Provavelmente não estaríamos à espera, numa primeira análise não quantificada, daquilo que se passa. Do vosso lado direito, e portanto para dizer que os movimentos obviamente não são uniformes, até dentro do quadro europeu, há movimentos migratórios que têm que ser considerados também relativamente à demografia, e isso obviamente vai ter consequências quando falamos na investigação clínica e quando falamos no suporte a nível hospitalar, e também o gráfico do vosso lado direito, onde vemos a tendência dos próximos 50 anos em termos de envelhecimento da população. Enfim, vemos de uma forma geral que é um problema grave em quase todos os países da União Europeia. Curiosamente, o último país daquela lista são os Estados Unidos, onde vai passar apenas de 37 para 40 anos em termos de idade média nos próximos 50 anos. Aliás, o número que não conseguem ver da Índia também é interessante, de 25 para 32 anos, e demonstra-nos também que esta pressão demográfica não é geograficamente dentro da Europa idêntica, nem é a nível global idêntica. A mesma coisa para dados que já conhecem, em termos da modificação da pirâmide demográfica, e nomeadamente do vosso lado direito, o aumento de pressão sobre os sistemas de pagadores e o sistema da segurança social, nomeadamente com a indicação do aumento muito significativo
do número de não ativos por número de ativos em termos daquilo que é a consolidação do e de eficiência no processo também de investigação clínica, mostrar rapidamente alguns dados que é importante ter sempre presentes. Este estudo do Bernard Munoz, já publicado em 2009, que é um database de 60 anos sobre a produtividade, a eficiência do pipeline da indústria farmacêutica, onde nos mostra, eu costumo sempre dizer nas aulas aos nossos alunos, mostra-nos o nível de ineficiência em 60 anos com todo o que houve, e há razão de discutirmos isso também. O que se tem passado nos anos, com alguma tendência com novas famílias de compostos e novas tecnologias de compostos, nomeadamente na biotech, a chegarem de uma forma muito acelerada ao mercado, e fiz custos enormes do ponto de vista da investigação clínica, que está assinalado neste estudo de 2010, que se atentarem ao número final de 1,7 bilhões de dólares em média por cada nova molécula colocada no mercado, é um valor que já ele está propriamente desatualizado. Estes são os números mais recentes do Tufts Centers, já de 2015. Nós olhamos para isto na universidade de uma forma estratégica, ou seja, percebendo que há uma componente privada e que há uma componente pública. Nós, na Europa, temos muitas vezes uma grande ausência de dados para validar estas componentes. Nos Estados Unidos temos dados mais substanciais, e estes são os dados de um estudo dos últimos 25 anos relativamente à componente privada e à componente pública, e vem não só que os valores não estão tão afastados como poderiam parecer, 31 bilhões do lado do NIH, cerca de 51 do lado da indústria farmacêutica, mas vem acima de tudo que as componentes são muito diferentes em função do ciclo de desenvolvimento, e essa é uma questão importante quando estamos a falar do last mile, ou seja, da investigação clínica e de quem tem que a financiar e onde ela tem que ocorrer. O contexto em que falamos disto é um contexto de mudança, é um contexto em que o Programa Quadro de Investigação da União Europeia já não está centrado na física, na matemática e nas ciências fundamentais, mas nos grandes desafios societais e, nomeadamente, no da saúde e do bem-estar, onde muitas destas questões, nos próximos meses, para a universidade e também para as empresas, vão ser de grande atualidade, nomeadamente no que se refere à integração entre a investigação clínica e as tecnologias da informação e comunicação. Enfim, deixo aqui um desafio que depois, um dia destes, poderemos discutir com mais detalhe. Esta é a visão que nós temos da análise que temos feito ao longo do último ano e meio relativamente às oportunidades que vemos em Portugal para 2016 e, nomeadamente, em algumas áreas de intervenção clínica. E, portanto, gostaria que o debate a que vamos assistir aqui hoje fosse mais uma das componentes daquilo que estamos a fazer há um pouco mais de 2 anos, desde a fusão das duas universidades, que é a tentativa de construir uma hub internacional de inovação e transferência do conhecimento a partir da Universidade de Lisboa, com os nossos parceiros, quer no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, através do Centro Académico de Medicina de Lisboa, quer com os nossos parceiros no setor privado, que connosco já tiveram nesta sala e nas salas adjacentes, este ano, várias reuniões setoriais relativamente a alguns destes temas. E, portanto, sem mais delongas, iria passar a palavra à doutora Ana Torres, que vai apresentar a sua comunicação, então. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Obrigado, professor Rogério Gaspar, por este convite. Cumprimento também o outro elemento da mesa, o Dr. Carlos Martins. Na realidade, fiz uma pesquisa sobre a informação publicada na Europa relativamente aos ensaios clínicos e, no fundo, o que eu vou transmitir é um overview, digamos, do ambiente que vivemos atualmente, muito fruto do passado, mas que, obviamente, pretendemos mudar para o futuro. Enfim, começando aqui com o ecossistema da investigação clínica, há temas mais fáceis de gerir e, na realidade, a complexidade da investigação clínica, enfim, de alguma forma, leva-nos a crer que é necessário que todos estes players da investigação clínica tenham uma proximidade e tenham uma comunicação aberta, por forma a que todo este ecossistema funcione da melhor forma, no fundo, para trazer novas opções inovadoras aos doentes. Enfim, um overview muito rápido em relação aos próprios desafios. Sabemos que nos últimos anos houve uma queda substancial do número de ensaios clínicos e, digamos que em termos de investimento total de investigação e desenvolvimento na Europa, e que eu diria que a esmagadora maioria, apesar de no último ano começarmos a ver alguma tendência diferente, mas a esmagadora maioria dos ensaios clínicos são delineados e suportados financeiramente pela indústria farmacêutica.
como podem ver no gráfico que tem aqui em baixo, ano após ano, esta percentagem acaba por ser diminuta face ao investimento em indústria farmacêutica. E um histórico, digamos que recente, tornou-se muito pouco atrativo para o investimento. Por diferentes razões, já vamos ver, mas essencialmente perdemos a competitividade europeia para outros países da União Europeia. E isso é aqui patente. Quando olhamos a atratividade do investimento para a investigação clínica, isto são dados da FPA 2014, o que podemos ver é que Portugal não está muito bem posicionado, nem sequer está próximo da média da Europa, sendo liderado por outros países que tomaram a dianteira deste tema, criando condições que lhes permitiram tornar-se, no fundo, os líderes da investigação na Europa. Quando olhamos ao número de ensaios clínicos neste momento a decorrer na Europa, conseguimos perceber que existem áreas que são prioritárias, como é a área da oncologia, como é a área da diabetes, como é a área cardiovascular, e é patente que, em termos de recrutamento de doentes, que é, digamos que, um dos pontos fundamentais para a própria competitividade do país, vemos que há áreas que acabam por ter esta mesma competitividade mais reforçada. No entanto, nada disto impede que o número de ensaios clínicos não ocorram nas áreas em que, na realidade, ainda não há resposta para todos os doentes. Em relação aos locais mais atrativos, e agora saindo um pouco da Europa, e retiramos daqui os Estados Unidos, porque claramente é o líder na área da realização de ensaios clínicos, o que podemos ver é que, por exemplo, grandes nações como a China e a Índia, mas obviamente relacionado com a sua dimensão populacional, o que podemos ver é que quando começamos a ter países da Europa aqui a entrar no ranking, percebemos que em primeiro lugar entra a Rússia e depois a República Checa e só depois a Grã-Bretanha. Portanto, há países que se posicionaram ao longo do tempo como atrativos para a captação de ensaios clínicos, que muito teve a ver com a facilidade de recrutamento de doentes. Um estudo publicado em 2003, que no fundo é o último publicado, mas que espero vir a ser alterado, ou seja, termos dados mais atuais, porque no fundo 2003 já tem o seu histórico para trás. O 2014 e o 2015, pelos dados já publicados, são bastante diferentes do 2003. O que podemos ver é que entre 2006 e 2012, nesta análise, há uma perda clara de competitividade, com um decréscimo avultado do número de estudos em Portugal, neste caso de 160 para 118. E, inclusive, tivemos um ano, 2011, em que apenas tivemos 88 ensaios clínicos, o que é muito pouco para a dimensão e para a qualidade da investigação em Portugal. Em 2013 foram submetidos 114 e em 2014 e no primeiro semestre de 2015 começamos aqui sim a ver uma tendência crescente e, portanto, começamos a retomar novamente uma dinâmica que se pretende na área da investigação clínica. Em termos de ensaios e a fase, hoje em dia está tão na moda a fase 1, a Bélgica tornou-se realmente aqui um polo importante nos ensaios de fase 1. Portugal, predominantemente, e neste caso até 2012, era um país onde essencialmente se realizavam e que se realizam ensaios de fase 3. Portanto, não excluindo os outros, porque existe uma pequena percentagem, mas na realidade, predominantemente, temos ensaios de fase 3. Em relação ao investimento em ensaios clínicos, o que podemos ver, mais uma vez, é que o promotor, sendo a indústria farmacêutica, em Portugal é a esmagadora maioria. Em outros países, como por exemplo a nossa vizinha Espanha, já existe aqui alguma percentagem interessante, quase um terço, em que é referido como promotor às instituições académicas. Portanto, de alguma forma, é mais partilhado e há uma comunidade científica que partilha informação e que pode enriquecer a realidade do país nesse contexto. Em termos do contexto ambiental, refere-se obviamente que houve aqui uma perda de eficiência na Europa, quando na transposição da diretiva europeia foi possível adaptar a cada país e isto de alguma forma não criou a união e não criou as condições em termos numéricos do continente Europa para que nós conseguíssemos nos tornar, Europa neste caso, atrativos. Mas há outras razões e muitas delas são conhecidas dos presentes, como seja a área de regulamentação e legislação, a própria organização e as infraestruturas.
Enfim, mas nem tudo são pontos fracos, há também aqui algumas oportunidades. O facto da indústria farmacêutica, neste momento, e pelo Working Document de junho de 2014, ser reconhecida como estratégica, a nova Lei da Investigação Clínica de 2014, o Regulamento Europeu, que vai ser efetivo em 16 e que, obviamente, julgo que depois vão referir, porque aqui sim privilegia os centros de investigação em Portugal, e, obviamente, o maior envolvimento por parte da comunidade científica no domínio da investigação. Portanto, cada vez mais este tipo de debates, este tipo de discussões são comuns e trazem este tema para a agenda, neste caso até política. E o que é que podemos esperar do futuro? Enfim, sendo a indústria farmacêutica reconhecida como estratégica, há aqui uma tendência para uma nova regulamentação de estudos clínicos, que obviamente simplificam muito as regras e melhoram aqui alguns endpoints. E em relação aos instrumentos não regulamentares, há aqui também a questão do financiamento, que também deve ser considerado como de maior interesse público. Em relação à nova lei da investigação, enfim, todas estas alterações legislativas têm muito contribuído, mas obviamente ainda temos muito para fazer, como é o caso da agilização de processos, principalmente em questão de timing de aprovação da SEIC, do Infarmed, da CNPD, mas todos nós estamos convencidos que neste momento estão criadas as condições para que estes timings melhorem. Se calhar não chegaremos rapidamente aos timings ideais, mas acho que o fundamental é todos termos a consciência do que é necessário ser feito e haver aqui uma vontade de todas as partes para que haja esta mesma melhoria. Em relação ao incentivo dos estudos da iniciativa do investigador, uma vez mais, e descentrando dos ensaios clínicos, porque, no fundo, o tema é muito mais diversificado do que propriamente ensaios clínicos, há uma forma que permite aqui ter a concretização do interesse do investigador em procurar outras áreas de interesse que não só aquelas que são encontradas dentro de um ensaio clínico, que têm características muito próprias, muito limitadas, e, portanto, é importante também acompanharmos no real-world data o doente e as características dos fármacos. Onde é que nós, na realidade, podemos atuar? Obviamente na criação de centros especializados, cada vez mais, quanto melhores equipas, mais bem preparadas e numa área restrita pudermos investir, melhor, porque vamos criar uma credibilização internacional que nos vai ajudar depois a expandir estas áreas para áreas mais alargadas. Em relação à agilização dos processos, obviamente, precisamos ainda de agilizar muito e de melhorar, como eu disse há pouco, a questão dos timings. E termos um financiamento coerente. Não podemos, de forma nenhuma, investir um ano e desinvestir no outro, porque agora há disponibilidade, porque mais à frente, afinal, há outras prioridades. Tem que haver aqui um compromisso, eu diria, global, em termos de governativos e da própria comunidade científica, haver um compromisso de longo prazo. Só desta forma que se consegue encontrar formas de financiamento que permitem realmente acompanhar todas estas hipóteses científicas de forma robusta e criarmos a devida credibilização e a imagem. Outro ponto que também podemos melhorar é na articulação entre os vários players. Todos nós temos consciência que se houver uma maior comunicação, se houver uma maior abertura de informação, se todos estes pares se encontrarem regularmente e encontrarem soluções conjuntas em que possam, de uma forma mais concertada e organizada, implementar alterações, mais fácil é. O que se tem verificado é que há, por vezes, esforços muito contidos e muito limitados que acabam por depois ficar à espera que os outros players tenham a mesma celeridade ou a mesma rapidez de implementação e dificulta muito que algumas áreas consigam progredir. Enfim, eu diria que para Portugal o futuro é positivo. Existe em Portugal, obviamente, um potencial de crescimento. Temos unidades de investigação já muito bem preparadas. Temos investigadores reconhecidos como líderes mundiais e, portanto, temos é que aumentar esta experiência que já adquirimos, mas sem nunca esquecer a questão do networking. E nós estávamos na quarta-feira num evento que nós promovemos, Juntos na Investigação, e o Dr. Filipe Frois disse, com alguma graça, mas é interessante, que enviando comunicações ou pedidos
de resposta a um KOL mundial para que viesse a Portugal falar sobre determinada temática. E um dia encontrou-o num evento e perguntou-lhe: olha, eu tenho-lhe enviado várias mensagens e na realidade você nunca me respondeu. E ele foi muito perentório. Ele disse-lhe: você não existe, cientificamente não existe. Enquanto não publicar, você não existe. E, portanto, tem que haver aqui uma pertença desta questão do networking. Temos que nos tornar conhecidos, obviamente, não só porque somos conhecidos, mas pela nossa competência. E já temos alguns casos de sucesso que podemos mostrar e depois dizermos que vamos replicar esses mesmos casos. É muito importante termos esta visibilidade europeia porque todos os países estão a competir pelo mesmo princípio. Sem grandes demoras, enfim, acho que o slide é autoexplicativo, mas em relação ao empreendedorismo e à inovação, eu diria que é essencial investirmos nesta área. Mas, mais uma vez, investirmos a longo prazo. Não pode ser uma ideia que é interessante agora e que se abandona mais à frente porque há outra prioridade. Ou se encara realmente o empreendedorismo e a inovação como algo que pode trazer o maior dinamismo económico para o país, então deve ser aqui que nós devemos colocar todos os nossos recursos humanos, financeiros, obviamente, porque um sem o outro não funciona. E, novamente, não queria voltar a reforçar o ponto, mas acho que é muito importante. Nós temos muita informação nos nossos sistemas, muitos dos nossos médicos e dos nossos investigadores têm muita informação de uma pool interessante de doentes, porque não é publicado, porque não nos tornamos conhecidos com essas mesmas publicações. Portanto, não há muito aqui a cultura da publicação e de apresentar pósteres. Devemos incentivar a que todos os profissionais que estão ligados a esta área publiquem, porque só assim podemos mostrar o quanto fazemos em Portugal e o quão bem fazemos em Portugal. Enfim, toda esta inovação é interessante, mas é interessante se ela chegar ao doente. Eu tenho aqui, enfim, pus aqui 3 slides, não foi com a intenção de falar sobre o reembolso, mas sim porque são muito atuais e não há dados publicados com esta atualidade, e quando verificamos que temos dados de 2015, é interessante olhar e perceber que existe uma diferença entre países na Europa. Ou seja, há uma preocupação, em primeiro lugar, numa aposta na inovação e na investigação, mas, obviamente, depois há uma aposta também em acelerar esse acesso aos doentes. Por outro lado, a demora acaba por, em alguns casos, como é o caso de Portugal, se tornar, eu diria, penosa. Se olharmos a este gráfico de 2015 que se reporta aos últimos anos, o que vemos é que pior que nós só a Grécia e a Lituânia. Portanto, de alguma forma, temos que melhorar também este acesso ao doente depois de termos informação, obviamente, local. E há uma relação direta entre a investigação clínica e os novos medicamentos. Como veem, o número de novos medicamentos que estão disponíveis acabam por estar muito alinhados com o número de ensaios clínicos. E, obviamente, aqui a área do cancro acaba por tomar uma liderança que é necessária, ou seja, é necessário encontrar soluções para estes doentes. Enfim, falei agora aqui nos Juntos na Investigação, foi algo que aconteceu na quarta-feira e foi uma semente que nós colocámos para começar a debater este tema, criar networking, mas criar, acima de tudo, o apetite para se debater esta questão da investigação com a seriedade necessária de quem pensa isto de uma forma mais holística. Não são só os investigadores, não é só a indústria farmacêutica, não é só as instituições. Temos que juntar todos à mesma mesa, temos que encontrar soluções e depois implementá-las com rapidez. Isto para vos dizer que, obviamente, a Pfizer tem aqui, não podia deixar de mostrar um bocadinho do que fazemos, sendo a Pfizer uma empresa líder na inovação. Temos apostado em ações que vão muito para além dos medicamentos. E se tiverem a curiosidade de ir à procura, o Get Old é uma ação que nós temos implementada a nível mundial, tem muito mais destaque nos Estados Unidos e que, de alguma forma, tenta ajudar também a população que vai envelhecendo a envelhecer de uma forma melhor. E isso não passa só por medicamentos, portanto, temos que atuar também nestas outras áreas para além do medicamento. As nossas áreas de investigação, predominantemente, neste momento, tomamos algumas opções, porque temos que focar em algumas áreas para, no fundo, sermos mais eficientes e otimizarmos os nossos recursos, e temos uma focalização em 6 áreas. Portanto, a oncologia, a área cardiovascular, as vacinas, a inflamação e a imunologia, neurociências e dor e as doenças raras. E
O que gostava de transmitir é que nós próprios tínhamos a área da investigação tratada de uma forma muito mais interna e nos últimos anos, como vê aqui desde 2010, temos criado parcerias bastante alargadas com os centros académicos de excelência a nível mundial e, obviamente, esta abertura permitiu-nos não só partilharmos o conhecimento, conhecer um pouco mais do que é que as academias também estavam a fazer nas suas várias áreas e o que nós temos encontrado são eficiências pelo facto de simplesmente combinarmos estes dois grandes grupos. Enfim, o nosso pipeline, como podem verificar, é bastante robusto, mas acima de tudo é bastante equilibrado. Como veem, desde a fase 1 até à fase 3, temos mais ou menos o mesmo número de projetos, o que nos permite, com uma cadência, digamos que frequente, trazer opções aos doentes a todo o momento. Enfim, se tiverem curiosidade, no portal da Pfizer é público e podem acompanhar as nossas moléculas e o seu próprio desenvolvimento. E eu diria que, uma nota final, que os ensaios clínicos no futuro vão ser substancialmente diferentes. Ou seja, como diz aqui, o Transforming Development while Maintaining Quality and Compliance. A qualidade, a segurança, tudo isso tem que ser standard em termos de qualidade. No entanto, na comunicação, na recepção de dados, o facto de termos que acompanhar o doente sempre de uma forma presencial e de tanto em tanto tempo, o que nós verificamos é que daqui para a frente, com a ajuda das aplicações e do e-sourcing, vamos poder comunicar com os doentes de uma forma quase regular, eu diria mesmo quase interveniente na sua vida. E agora mesmo para finalizar, só partilhar convosco que obviamente a Pfizer tem sido um parceiro ao longo de todos estes anos e eu destacaria os prémios Pfizer, que no próximo ano faremos 60 anos e que neste momento já premiaram mais de 500 investigadores, boa parte deles, com muita satisfação nossa, 20 ou 30 anos depois verificamos que alguns são líderes de opinião no nosso país e lá fora e obviamente ficamos muito orgulhosos de todos estes apoios que temos dado, mas que os prémios Pfizer tomam aqui uma liderança. Em termos de take-home notes, eu diria que a promoção de ensaios clínicos permite o acesso a novas tecnologias. O networking internacional é fundamental, porque através de ensaios clínicos multicêntricos conseguimos também encontrar e melhorar este networking. A adoção de melhores práticas, aquilo que vemos nos ensaios clínicos, podemos replicar para a prática clínica. A qualificação da mão de obra e a criação de emprego, e tenho aqui os últimos dados que tenho disponíveis, que são de 2013, só relacionados com os ensaios clínicos, houve a criação de 1000 postos de trabalho qualificados. O que para Portugal, com o número de ensaios que vocês acabaram de ver, que nós tínhamos em Portugal em 2013, é relevante e se houver aqui uma aposta de crescimento, pois muito mais trabalho qualificado podemos ter em Portugal. Em termos de criar fontes de financiamento alternativos, isto parece-me óbvio. Em relação ao despacho da Assembleia da República, digamos que é um plus, é um incentivo maior, sabendo que temos aqui o Dr. Carlos Martins, que obviamente vai falar sobre isto, porque até ao final do ano havia aqui quase que uma diretriz de criação de serviços de investigação, que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte já o tem efetivado há algum tempo. E, por último, não esquecer que esta área também, em termos de economia, tem um impacto enorme. O que nós podemos ver por este estudo é que cada euro investido em ensaios clínicos, só em ensaios clínicos, traz um retorno do dobro. E, portanto, isto é relevante para a economia portuguesa. Não devemos centrar o tema dos ensaios clínicos e da investigação apenas na área da saúde. Este é um tema que pode ser relevante para o crescimento do país e para voltarmos a página daquilo que vivemos nos últimos 4 anos. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra... Sim, para os menos habituados, nós temos o hábito de saudar as pessoas sempre no fim das intervenções. Antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Martins, só algumas notas relativamente ao que ouvimos. Dizer, em primeiro lugar, e agradecer o empenho com que a Pfizer realizou ainda esta semana os Juntos com a Investigação. Tive a oportunidade de presenciar o que se passou ali durante todo o dia e posso-vos dizer que é pouco comum ver uma empresa farmacêutica abrir as portas não só aos clínicos e às universidades, isso é mais comum, como à concorrência direta. Estavam lá várias empresas que são concorrentes diretas da Pfizer a participar de uma forma empenhada até na discussão e no debate. Relativamente à investigação clínica, eu gostaria de relembrar alguns pontos também,
O primeiro deles é que, de facto, o setor estratégico, o setor farmacêutico, já é declarado estratégico do Estado português desde 2001. E nós, infelizmente, não vimos que isso se traduzisse sempre em coisas palpáveis, nomeadamente naquilo que tem a ver com uma componente de investimento direto externo que está diretamente ligada a esta internacionalização da investigação clínica. Há um conjunto de razões que podem ser importantes analisar, quer na segunda intervenção, quer no debate, desde logo que elas se prendem com o facto de, apesar de nós termos um sistema de saúde de elevada qualidade em termos dos indicadores internacionais, termos tido, ao longo destes anos, algumas dificuldades na regulamentação. Estou particularmente à vontade para falar nisso, por ter tido a responsabilidade, como sabem, de coordenar a aprovação da diretiva, ainda em vigor em Portugal, no Conselho de Ministros da União Europeia durante a presidência portuguesa de 2000, e de termos na sala presentes duas pessoas, quer até há pouco tempo Secretária de Estado da Ciência, a professora Leonor Parreira, que se envolveu pessoalmente nestas questões de inserção dos clínicos na investigação e no Estatuto da Investigação Clínica, quer o meu colega Hélder Mota Filipe, da Faculdade de Farmácia, atualmente Presidente do Infarmed, mas nos últimos 10 anos Vice-Presidente do Infarmed, e que sempre se empenhou pessoalmente na modificação da regulamentação da investigação clínica, no sentido de a tornar mais dinâmica em Portugal. E, portanto, temos até aqui uma plateia hoje interessante para discutirmos isto de uma forma muito desinibida relativamente a algumas dificuldades que todos conhecemos. Há, no entanto, um momento de oportunidade. E esse momento de oportunidade, eu diria, o ponto mais fraco que nós temos no nosso sistema, porque a regulamentação deixa de ser uma desculpa dentro de alguns meses, por força da implementação do regulamento aprovado em 2014. Há, no entanto, uma fragilidade que a investigação clínica em Portugal ainda tem hoje, que é relativamente aos equipamentos de alta tecnologia, nomeadamente na imagiologia e noutras dominantes. E como sei que essa é uma das coisas que o Dr. Carlos Martins tem levado a peito, eu fazia aqui a ponte, passando-lhe diretamente a palavra e relembrando o empenho que Santa Maria, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, tem tido, nomeadamente em parceria com a Universidade de Lisboa, há vários anos, ainda antes da fusão com a constituição do Centro Académico de Medicina de Lisboa, e nos últimos 2 anos uma parceria efetiva, em que temos tido reuniões, enfim, regulares, muito regulares, nomeadamente na parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, com a Universidade de Lisboa e outros parceiros, tem vindo a desenvolver no âmbito da Knowledge Innovation Community, da Healthy Living e Active Aging, que é o ATL, e para aqueles que ainda não estão a par, enfim, a informação é pública, é uma grande Innovation Business Area europeia, com 142 parceiros, onde estão as nossas duas instituições também, e que tem previsto cerca de 2 bilhões de euros de investimento nos próximos 6 anos na Europa, e isso também faz a diferença se essa oportunidade for, de facto, aproveitada pelos nossos atores locais. Carlos Martins, obrigado por estar aqui também. Antes de mais, cumprimentar o professor Rogério Gaspar, a doutora Ana Torres, e nas pessoas dos meus colegas de mesa sintam-se cumprimentados. Agradecer o convite e, naturalmente, dar os parabéns à Reitoria e à Universidade por este renovado ciclo de conferências e entendi partilhar convosco algumas opiniões pessoais, alguns indicadores, algumas informações institucionais, por forma, enfim, é a minha opinião, espero ter sucesso, por forma a contribuir não só para a reflexão de hoje, para outras reflexões, mas sobretudo para o debate. E antes de mais, recordar que, historicamente, tradicionalmente, um hospital universitário tem como missão prestar cuidados de excelência, formar, investigar, apoiar o ensino, e podemos recuar a 1954, à lei orgânica do então Hospital Escolar de Lisboa, não era de Santa Maria, ou recuar aos seus primórdios à década de 30, quando o então Governo decidiu que haveria um hospital escolar. Nós aditamos tranquilamente e agora assumimos um quinto pilar. Além deste pilar de prestar cuidados de excelência, formar, investigar e apoiar o ensino, aditamos o quinto, que é o pilar da inovação. E assumimos a inovação não fruto tão só da dinâmica de mudança, não por reação, mas sobretudo por antecipação. Já aqui várias vezes foi referida a palavra oportunidade, também a palavra dificuldade, e em momentos de dificuldade, e o país viveu, ainda vive, uma situação de grande dificuldade do ponto de vista económico, financeiro e social, a Europa também,
Mas não podemos esquecer outras dificuldades que são endémicas. A dificuldade do modelo de trabalhar com o modelo de financiamento que temos, isto é, de conseguir ter sucesso nestes 4 mais 1, 5 pilares com o modelo de financiamento que existe. A ausência que aqui foi falada de legislação própria, embora sobre essa matéria eu tenha opinião muito própria, mas já lá irei. E, portanto, digamos que há 2 anos e meio, sensivelmente, fruto de um conjunto de dificuldades, além destas outras dificuldades, demos por nós a traçar um plano estratégico a 3 anos e subordinamos esse plano estratégico com um conjunto de perguntas. Uma delas, como ser hospital universitário sem investigação e sem inovação terapêutica e tecnológica? Sem um orçamento para a inovação, para a renovação, sem um orçamento friendly para a investigação, como continuar a desenvolver o hospital, como manter e atingir determinados parâmetros. Ou como ser uma referência nacional e ser competitivo em termos internacionais. E, portanto, houve um conjunto de perguntas que, antes de começarmos a trabalhar, em regra, há sempre aquela tentação, que eu não critico, longe de mim tal ideia, quando se chega faz-se um novo regulamento interno, quando se chega faz-se uma nova urgência, enfim, há, digamos, umas flags, umas bandeiras. Nós resistimos, fomos resilientes e decidimos fazer um conjunto de perguntas a nós próprios à instituição. E chegamos à conclusão que tínhamos fantásticos pontos de partida. Isto é, no meio de tanta dificuldade, tínhamos um conjunto de oportunidades. Não só a nossa reputação, a nossa história, a nossa tradição, mas sobretudo o que aquelas velhas paredes de 1954, à data que foram colocadas ao serviço do país, o que aquelas velhas paredes continham. E as novas paredes, o edifício Egas Muniz e as perspectivas do Reinaldo dos Santos. E decidimos apostar naquilo que é, de facto, o melhor que qualquer instituição, qualquer país tem, que é, déjà vu, que é o seu recurso humano, a sua capacidade. E se olharmos como ponto de partida, não só nosso, mas o ponto de partida do país, na última década, independentemente de metade dela ter sido vivida como nós todos sentimos, mas metade desta última década foi de grande, diria quase uma emergência nacional, mas não podemos esquecer é que nesta última década nunca ganhamos tantos prémios individuais e coletivos, nunca publicamos tanto como nesta última década. Ou seja, independentemente de um conjunto de dificuldades, conseguimos encontrar oportunidades e conseguimos continuar um caminho na área da investigação que é louvável. Aliás, olhando para o interior da nossa casa, não tenho esse comparador com outras, também nunca tivemos nos últimos anos tantos jovens internos em projetos de investigação ou tantos jovens internos a fazer o seu doutoramento. Portanto, parece completamente em contraciclo tudo isto. Então, com tanta dificuldade, ainda conseguem libertar tempo aos internos para a investigação, conseguem apoiar os internos no seu doutoramento, conseguem enviá-los para fora, para o estrangeiro, 6 meses, 1 ano, e esse indicador também é um indicador de crescimento. Nunca tivemos, como nos últimos anos, tantos jovens internos, portanto, médicos, jovens médicos a fazer a sua última parte de formação, a irem durante períodos, que já não são 1 mês ou 2, irem durante 6 meses, 1 ano para fora do país, para fazer a sua parte de formação e regressar. Ou seja, para dizer que, claro que vivemos dificuldades, mas temos imensas oportunidades. Eu estava-me aqui a recordar na questão das duplicações ou na questão dos números, olhando para aquilo que foi o investimento em inovação na área dos fármacos na minha instituição, na instituição que tenho o privilégio de estar como presidente, à quinta-feira, de resto acho que tenho a responsabilidade de ser líder dela durante os outros dias todos, mas dizer-vos que, por exemplo, também não se compreenderá, assim à primeira, que o Centro Hospitalar Lisboa Norte tenha, no biénio 2013-2014, duplicado o valor de investimento em tratamento inovador para os seus doentes. E não foi hepatite, essa está de lado. Ou seja, passamos de 10 para 20 milhões de euros. Também não se entenderá que ainda antes do acordo, que é louvável e que todos aplaudimos e temos imenso orgulho, e que o Infarmed teve um papel determinante nas conclusões das negociações, mas quando o acordo foi assinado, nós já tínhamos, no Centro Hospitalar Lisboa Norte, tínhamos 84 doentes em tratamento. Isso remete para outra questão, que em tempo de dificuldade também encontramos oportunidades. Porque desses 84 doentes, há que dizer a verdade, 50 deles eram doentes que estavam ao abrigo de ensaios clínicos. Ou seja,
Também alteramos um paradigma, que foi não olhar para a indústria farmacêutica como um fornecedor e olhar para a indústria farmacêutica como um parceiro. E assumir aqui, mais uma vez, aquilo que já disse noutros fóruns, e internamente temos assumido, que sem qualquer complexo, sem qualquer problema, nós assumimos desde 2013 a indústria farmacêutica como um parceiro estratégico para a nossa sustentabilidade. Desde logo porque foram tolerantes connosco nas nossas dificuldades financeiras. Depois porque foram compreensivos connosco nos nossos projetos de parceria e nos múltiplos protocolos de parceria que temos estabelecido. E depois tiveram alguma tolerância connosco quando entendemos lançar desafios, como seja o Centro de Investigação Clínica, explicar que os prazos não eram nada famosos, obviamente, não eram famosos, não eram competitivos, mas que nos precisávamos ali de um tempo para conseguirmos mudar a cultura da instituição e passar para prazos mais friendly, que por acaso acho que são mais friendly. Pelo menos comparativamente há 3 anos atrás, acho que temos prazos mais friendly, mas ainda iremos ter melhores prazos. E, portanto, dizer-vos que, neste contexto, há aqui um conjunto, eu mais do que investigação, agarrei na palavra inovação, porque a inovação passou a ser para nós um eixo estratégico, a ser uma prioridade estratégica para a instituição. E inovação não é só inovação tecnológica, terapêutica, a inovação tem que primeiro começar pela questão cultural. E essa é uma batalha que ainda continuamos a travar é uma guerra onde temos várias batalhas. Mas também aí quero dizer que houve uma grande mudança, já aqui foi referido e agradeço, uma grande mudança cultural na instituição que está aqui ao lado. Houve várias mudanças culturais, mas uma delas nesta área foi que nós assumimos também tranquilamente que somos a Universidade de Lisboa. Sabemos quem é a nossa tutela. Sabemos qual é a nossa origem e provavelmente o nosso fim, enquanto relação política institucional. Mas assumimos que somos a Universidade de Lisboa. E não faria sentido ser de outra forma. Não é pelo facto de sermos o único hospital que tem faculdade no seu interior, mas, sobretudo, não é por sermos simpáticos com a reitoria ou termos, digamos, um discurso muito, eu diria, politicamente correto. Não, porque entendemos que, no meio de tanta dificuldade, conseguiríamos atingir um conjunto de objetivos e o nosso crescimento na próxima década será tão mais fácil quanto melhor relacionamento tivermos com a universidade em cujos campos estamos integrados e com quem coabitamos. Por isso é que apostamos desde a primeira hora no projeto que já aqui foi referido pelo professor Rogério Gaspar. Por isso é que estamos a trabalhar há 9 meses, começamos com o técnico, que não é normal, depois passamos para a faculdade e às tantas apresentámos hospital, faculdade, instituto técnico, uma tripla um pouco assim atípica, mas 3 marcas fortes em cada uma das suas áreas. E começamos a explicar gradualmente que tínhamos capacidade de contribuir para a competitividade da cidade, do país, e que tínhamos projetos, e que os projetos eram sustentáveis porque eram conjuntos. E de 3 passamos a 4, envolvemos a seguir uma 4ª, uma 5ª, neste momento somos 12 entidades. Os 3 maiores laboratórios de investigação da área metropolitana, as 3 maiores instituições hospitalares, as 2 faculdades de medicina, o técnico. E, portanto, temos neste momento um projeto tranquilo, um dossiê tranquilo, à volta de 70 milhões de euros. Dizer, com o apoio das 2 reitorias. Eu ia deixar para o fim essa parte. Nem sempre é fácil. Eu ia deixar para o fim. E, portanto, de repente estamos em... mas agora tenho que já agarrar, já tenho que abreviar, para não criar aqui nenhum conflito diplomático, mas dizer que não é normal ver numa sala, à volta de uma mesa, uma CCDR, 2 vice-reitores, 2 diretores de faculdade de medicina, 3 presidentes de 2 centros hospitalares universitários e de um instituto especializado, o IPO, 4 ou 5 diretores ou responsáveis massas por aquilo que é a investigação na cidade, e estarmos todos unidos em prol de um objetivo. E a trabalhar sem nos atropelarmos e chegarmos ao fim com dossiês que, no conjunto, são dossiês importantes, não é para o futuro tão só das instituições, mas é para, sobretudo, para a sustentabilidade da missão de cada uma das instituições. E tínhamos exemplos passados em termos desta aposta de inovação cultural, designadamente o Centro Académico, aqui foi falado. Nós somos pioneiros desde 2009 e foi com grande satisfação. Nós temos uma postura um bocadinho diferente, quer dizer, ficamos satisfeitos com o sucesso dos outros. E, sobretudo, quando percebemos que o sucesso dos outros advém de algumas ideias ou de algumas coisas que, em tempo, a instituição fez.
E em 2009 a instituição decidiu criar um centro académico de medicina. Muitos acharam, estão a copiar Maastricht. Eu vi isso quando cheguei à instituição. Sr. Presidente, aquela coisa do centro académico, aquilo é uma cópia de Maastricht. Nós aqui temos outra cultura, não somos... O que é facto é que o centro académico que eu encontrei em 2013, que tinha uma missão meritória de apoio, tinha um programa doutoral e tinha uma missão meritória na área de investigação, desenvolveu projetos muito práticos, ao ponto de sentirmos a necessidade de criar uma associação de desenvolvimento do centro académico. Já estamos num outro estádio. E devemos com felicidade que, primeiro Lisboa, o Central, com a sua Faculdade de Medicina, criaram um centro médico. Depois, a seguir, o Porto, o Centro Hospitalar do Porto e o Centro Hospitalar de São João, criaram cada um o seu centro académico. E, por último, agora, em outubro, Coimbra criou o seu centro académico. E, portanto, um modelo que nós, há 6 anos, começamos e que estimulamos e aceleramos nos últimos 2 anos, as outras instituições, os nossos congêneres, os outros grandes hospitais universitários, entenderam este é o caminho a seguir. Nós já estamos um bocadinho mais à frente com a associação, iremos partilhar, estamos a partilhar essa experiência, e o centro académico tem como primeiro projeto o Centro de Investigação Clínica, que para alguns é um projeto adiado. Eu quero dizer que não é um projeto adiado. Nós assumimos que devíamos ter resiliência suficiente para fazer o projeto com sustentabilidade desde o seu primeiro momento. Ou seja, se perguntar, mas não tem instalações? Temos. Instalações que foram, o projeto, o programa funcional foi desenhado pela equipa de investigadores e pela equipa que ficou com a responsabilidade de criar e implementar o Centro de Investigação Clínica, que é das 3 instituições: Hospital Universitário, Faculdade e IMM. E, portanto, nós temos instalações que estão prontas, estão equipadas, estão mobiladas, temos staff dedicado, temos uma comissão instaladora multidisciplinar, 3 investigadores, mas que também são docentes, também são médicos, um farmacêutico, uma administradora profissional, uma equipa administrativa treinada da área financeira, da área clínica, e, portanto, temos ido gradualmente trabalhando para, quando começarmos, não é começar, vamos começar, não, é termos já dossiês debaixo da nossa gestão e apresentarmos o centro académico a funcionar, e não uma mera situação de inauguração. E, portanto, dizer que o centro académico é o nosso primeiro projeto concreto, que irá contribuir em muito para aquilo que nós temos como objetivos em termos de ensaios clínicos, em termos de investigação. Temos um segundo projeto que está naquele dossiê que referi ainda há pouco, também do CAML, que é o Centro de Simulação, que também tem uma componente de investigação, não é só de formação, de ensino e formação. Regra geral, pensa-se, simulação, isso é ensino e formação. Não, não. O nosso Centro Académico de Simulação Avançada tem uma componente fortíssima de investigação, onde a indústria vai ser convidada a assumir connosco alguns desafios. Em relação aos ensaios clínicos em si, dar-vos nota de que, ao contrário daquilo que também seria expectável, nós conseguimos até crescer um bocadinho nos últimos anos. Temos tido uma média de 100 ensaios clínicos por ano. Nos últimos 4 anos, ainda não fechou este ano, andamos 393, se a memória não me falha, a outubro, dados a outubro. Temos tido uma média simpática de 2,5 milhões de receita anual, mas queremos duplicar, o objetivo é duplicar. Se conseguimos fazer tudo isto com a diversidade de situações e a disparidade de procedimentos que a Casa tem 10 a 12 pessoas que são responsáveis pelos dossiês de ensaios clínicos, e vamos centralizar tudo. Portanto, o tempo que já conseguimos reduzir, seguramente chegaremos a tempos muito mais competitivos, e uma eficácia, que não é só a eficácia em termos gestionários, mas a eficácia em termos de competitividade e eficácia em termos dos resultados. Mas teremos, pela primeira vez, uma estratégia transparente, não quer dizer que o que estamos a fazer não o seja, porque vamos começar também a selecionar quais são os ensaios que nos interessam enquanto instituição, para os nossos ganhos de saúde, para os nossos doentes, para o desenho de projetos de investigação, para os nossos internos, para a nossa formação, para os nossos investigadores. E, portanto, vamos ser, eu diria, também vamos ser um bocadinho ousados. Isto é, vamos adotar a mesma regra que temos da parte da indústria, e bem, que é serem ousados e nos proporem ensaios clínicos. Nós também vamos propor ensaios clínicos, cada vez mais.
mas com objetivos concretos win-win. E, portanto, mais uma vez, numa vertente de parceria, procurarmos contribuir para que a indústria deslocalize para Portugal determinados ensaios clínicos. E temos um outro desafio, que posso aqui antecipar, ele já é mais ou menos público. Estamos a trabalhar há algum tempo a esta parte, desde finais do ano passado, com os Açores, a Madeira e Cabo Verde, para conseguirmos ter ensaios partilhados. Ou seja, convidarmos, estimularmos a indústria para termos ensaios clínicos, termos doentes em Cabo Verde e em Portugal, doentes nos Açores, na Madeira e em Portugal, e termos equipas mistas em projetos de ensaios clínicos. Está a suscitar grande interesse por parte dos nossos colegas dessas áreas, das duas regiões e do país Cabo Verde, que agora, aliás, ademais, assumiu o seu desafio de ter ensino médico, e, portanto, o primeiro ano de medicina começou este mês, e tem agora um desafio há 10 anos, que é criar um ensino médico com hospitais universitários e passar, foi o que lhes alertei há umas semanas atrás, atenção que agora os hospitais, pelo menos os 2 centrais, já não é só prestação de cuidados. Vocês vão ter, vão começar a ter jovens de 17, 18 anos, 19 anos dentro do hospital, os estudantes do primeiro ano, e daqui a X anos vão ter internos e vão precisar ter investigação. E, portanto, temos aqui um trabalho interessante também para estimular a indústria e desafiar a indústria. Dizer-vos que, na questão da inovação terapêutica, de facto, temos um caminho a percorrer. Na inovação tecnológica, pensamos que este projeto conjunto que falei ainda há pouco, mais do que um projeto, eu diria que este desafio conjunto que falei ainda há pouco, entre as faculdades, os hospitais, os laboratórios, o técnico, vai ser muito importante para anteciparmos algumas soluções, designadamente na medicina regenerativa e terapias celulares. Vamos ter um centro de competência e excelência para a investigação e desenvolvimento de terapias celulares e genéticas avançadas. Vamos ter uma área tecnológica avançada na bioimagem. Vamos ter o centro de simulação, está integrado neste projeto transversal. E, basicamente, o que queremos é antecipar soluções nas doenças cerebrais, nas doenças cardiovasculares e diabetes, nas doenças oncológicas, nas doenças reumáticas e musculoesqueléticas. Ao fim e ao cabo, naquele conjunto de doenças que, se olharmos daqui a 10 anos, constituirão, se não anteciparmos soluções no dia de hoje, será uma maior dor de cabeça no dia de amanhã. Ou seja, estamos a trabalhar hoje para aquilo que deve ser a sustentabilidade do amanhã e o amanhã a 10 anos, para aquilo que devem ser ganhos de saúde e, sobretudo, para, ao longo deste período, conseguirmos ainda outra coisa, que é atrair investimento e atrair os melhores para estes projetos de elevado potencial tecnológico, elevado potencial terapêutico e, sobretudo, elevado potencial de resposta aos problemas do país. Eu diria, a terminar, e também para não ultrapassar o meu tempo, ou o tempo que me foi dedicado, penso que me restam 5 minutos, mas, de qualquer maneira, não os vou gastar, vou deixar para o debate esses 5 minutos, dizer-vos que este é o caminho que nós estamos a trilhar, não é o caminho que pensamos trilhar. Tudo aquilo que aqui falei não é o que estamos a pensar fazer, não, é o que estamos a fazer. Essa foi outra inovação cultural. Deixamos de falar em sonhos e passamos a falar sobre o que estamos a fazer, os desafios que temos entre mãos e os desafios que entendemos partilhar. E como podem ver, saímos dos nossos muros, não saímos só nos processos de afiliação, ali com as Caldas, com Santiago do Cacém, com a Angra do Heroísmo, com o Funchal, ou com Mindelo, ou com a Praia, ou com Luanda. Não saímos só dos nossos muros para partilhar a resposta assistencial em proximidade, saímos dos nossos muros tradicionais para construir aquele pilar, e vou terminar como comecei, o nosso 5º pilar, que é o pilar da inovação. Inovação cultural, de cultura, de procedimentos, de estratégias e, sobretudo, de meios para atingir objetivos. E inovação nos resultados, como é por demais evidente. E, portanto, para nós, assumimos em cada dia que passa as responsabilidades que temos, mas para nós, esqueci-me de uma coisa, lembrei-me agora. Eu ia dizer que para nós o amanhã já começou, fica esse estado de espírito, mas antes disso, tive aqui um repto para falar daquela legislação, daquele despacho. E para nós também esse despacho faz parte do ontem, porque nós esse despacho já o cumprimos com os procedimentos que temos e com o Centro de Investigação Clínica. Aliás, tive
uma audiência ao Sr. Secretário de Estado, hoje Sr. Ministro, autor do despacho, para lhe dizer, olha, eu não sei bem como vou lhe dizer isto, mas a gente já faz isto tudo e, portanto, agora eu acho que não devo criar um novo serviço, quer dizer, isto permite-me que seja o Centro de Investigação Clínica a assumir esta coisa e, obviamente, com o pragmatismo que conhecemos ao Dr. Fernando Leal da Costa, não estou a cometer nenhuma inconfidência, ele disse, bom, de facto, os hospitais já estão muito mais à frente e que não precisam de ser obrigados por despacho a fazer coisas que são óbvias e, portanto, naturalmente que teremos essa interpretação com o vosso Centro de Investigação Clínica, só com um detalhe, faltava-nos aliar a de epidemiologia, mas já está resolvido, mas per si é um serviço e, portanto, não é necessário estarmos a criar. Claro que na nova organização da casa iremos saber chamar serviço de Centro de Investigação Clínica com autorização por despacho do membro do Governo. Mas, pronto, por aí dizer-vos também para nós, o dia da manhã já começou, também nessa matéria tínhamos esquecido dessa pequena provocação, mas ainda bem que a fez. Obrigado e estou à vossa disposição. Íamos iniciar agora a parte de debate. Eu sem trair nenhuma da confidencialidade que obviamente imaginam que estas discussões têm. Gostaria só de pôr um número naquilo que o Dr. Carlos Martins referiu. Quando estamos a falar de parceria entre mais de uma dezena de instituições, envolvendo as duas grandes universidades de Lisboa, 2 centros hospitalares e um hospital especializado, estamos a falar de investimentos que rondarão nos próximos anos entre os 70 e os 80 milhões de euros e com fontes de financiamento que têm vindo a ser discutidas de uma forma sistematizada. Portanto, não estamos a falar propriamente daquilo que é hábito em Portugal, de sentar um conjunto de pessoas à volta da mesa, a tirar um conjunto de ideias e depois daqui a 3 anos encontramos outra vez todos para criticar não se ter feito nada porque pura e simplesmente não saímos da mesa em que tivemos apenas algumas ideias. É um trabalho construído, é um trabalho participado, é um trabalho com enorme realismo e uma enorme oportunidade para a área metropolitana de Lisboa e para a investigação, porque as instituições de que estamos a falar conseguem juntar na totalidade alguns milhares de investigadores, desde a biomedicina mais básica até a investigação clínica mais diferenciada, e essa de facto é uma enorme oportunidade para o desenvolvimento da investigação clínica em Lisboa, no sentido de área metropolitana, não no sentido de Universidade de Lisboa ou de Cidade de Lisboa apenas. Passava a palavra desse lado, há microfones ativos na sala, gostava apenas que sinalizassem quem é que quer falar em primeiro lugar. O icebreaker é sempre o problema, não é? Leonor. Professora Leonor Parreira, da Universidade de Lisboa. Uma honra. Está ligado. Está ligado. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Reitor, o Dr. Carlos Martins, a Dra. Ana Torres, a Universidade por este debate que tive a sorte de assistir, porque, em boa verdade, é uma área que me é mais próxima por razões profissionais. Falou-se aqui de coisas muito importantes. Eu estou-me a lembrar um pouco também do que a Dra. Ana Torres disse. Eu aproveito para cumprimentar a Pfizer, pelo prémio Pfizer, entre outras coisas, e que esperemos que continue para o ano de 60 anos, e como ex-presidente da Sociedade das Ciências Médicas não posso deixar de felicitar a Pfizer por este apoio à investigação de topo. De facto, tem razão, muitos dos premiados Pfizer são líderes internacionais na área em que investigam. A doutora falou da Lei 21 de 2014, portanto, a lei que regula a investigação clínica, fundamentalmente, não só ensaios clínicos, também outro tipo de investigação. E ouvimos o que o Dr. Carlos Martins falou do que foi a evolução, no caso do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, do que tem sido aquilo que chamam um contraciclo. No meio de um período tão difícil para o país, os resultados estão a surgir e o investimento, nomeadamente na investigação dos internos, tem sido uma realidade. E eu sei que sim, aliás, ouvi isso numa cerimónia não há muito tempo ainda exatamente com o ministro, ex-ministro da Saúde, precisamente na aula magna do Hospital Santa Maria. Eu acho que, em relação a este contraciclo, há um aspecto importante. Há cerca de 2 ou 3 ou 4 semanas, já não sei, estive no Centro Académico de Lisboa, Faculdade de Medicina, Hospital Santa Maria, Instituto de Medicina Molecular,
e nessa cerimónia, colhi precisamente uma estatística de competitividade internacional, especificamente competitividade europeia, da Universidade de Lisboa, com os dados discriminados por diferentes unidades orgânicas e instituições da Universidade de Lisboa. E é muito interessante, isto referente especificamente já ao Horizonte 2020, portanto 2014-2015. E é muito interessante observar que se juntarmos um Instituto de Ciências Biomédicas, com o Instituto de Medicina Molecular, a Faculdade de Medicina ela própria, o Hospital Santa Maria e a Faculdade de Farmácia, no seu conjunto, isto corresponde a 50% dos fundos que foram capturados pela Universidade de Lisboa em 2014 e 2015, que foram cerca de 33 milhões de euros em concursos competitivos. Portanto, isto está subestimado, porque não estou a considerar aqui, por exemplo, a Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico, que poderia ser incluída neste grande bolo ou universo do que é a investigação na área da saúde, seja mais tecnológica ou mais básica, o que representa, de facto, uma competitividade notável de tudo isto. E, portanto, na prática, isto representa uma ecologia especialmente favorável para a evolução da investigação, seja ela básica, biomédica, seja ela mais clínica, portanto, desde todo o espectro da investigação, desde a investigação fundamental até à investigação aplicada diretamente no doente, no caso, ensaios clínicos. Aqui eu referia, o professor Rogério Gaspar mencionou isso de leve, que na sequência da lei 21/2014, portanto a lei da investigação clínica, mais recentemente surgiu uma outra legislação que pode e deve ser entusiasticamente aproveitada, digo eu, pelos hospitais deste centro académico, que é precisamente toda a intervenção que tem a ver com o apoio a investigadores médicos, clínicos, que de várias formas, portanto, quer por investigador clínico que já doutorado e que pode ter uma oportunidade de trabalhar em investigação ou dedicar entre 70% a 75% do seu tempo de investigação à clínica, mantendo a atividade hospitalar, e com isso o hospital não perder ou não ter que perder o trabalho clínico envolvido, uma vez que pode contratar durante esse período, para os que ganhem esses contratos, digamos assim, pode contratar alguém para o substituir, o apoio a doutoramentos de investigação clínica, também com tempo protegido, obviamente apoio a projetos, e um aspecto muito importante que é o apoio a recursos para a investigação clínica, que aquilo que está previsto é que o primeiro concurso que vai ser aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia seja para apoiar a criação de bases de dados clínicos nacionais, em rede, cooptando aquilo que já existe. Há muitas bases de dados temáticas de diferentes patologias, que estão muito bem organizadas, mas precisam de conversar umas com as outras, mas que passem a ser acessíveis, em boa verdade, a quem queira fazer investigação inovadora e de grande qualidade. E como a Sousa dizia muito bem, o que não se publica não existe, mas já vimos que aqui, especificamente, pelo menos neste centro que estamos hoje aqui a falar, o problema da publicação não se coloca, porque se não publicassem não eram tão competitivos como são no espaço europeu. Não estamos a falar no espaço nacional, estamos a falar no espaço europeu. E, portanto, eu julgo que isso também é uma oportunidade interessante, porque é um bocadinho mais a montante, no sentido de preparação de novas gerações para que possam vir a ser novos líderes de investigação clínica em Portugal. E, portanto, médicos, neste caso, que vêm doentes, que fazem investigação diretamente importante para o doente. E, portanto, eu julgo que essas duas legislações combinadas podem ser uma oportunidade boa para todo o país, como é evidente, mas quem já tem a estrutura de base montada é seguramente melhor. Acho um aspecto importante ainda, e para finalizar, a relação da indústria com
os centros de investigação. Nós temos, de facto, a área biomédica em Portugal e os centros biomédicos do norte ao sul do país. Há vários e muito bons, de muito boa qualidade. Muitos deles fazem de investigação fundamental, de facto, que é largamente desconhecida pela indústria. Ou seja, nós temos este problema de que, e provavelmente a responsabilidade é mútua, quer da indústria, quer dos próprios centros de investigação, em que não há amostras do que as pessoas estão a fazer, de investigação fundamental que pode ser capturada para um produto ou para uma coisa qualquer que é druggable, no limite, ou um teste diagnóstico novo, ou seja o que for, e portanto há um grande divórcio ainda entre as pessoas, de facto não sabem, não conhecem, e portanto acho que o haver, o organizarem-se de uma forma sistemática pelos centros de investigação biomédica, a apresentação do que fazem e a própria procura ativa da indústria a esses mesmos centros, gerando encontros úteis, práticos, pragmáticos, em que cada um diga o que quer e eles próprios possam mostrar o que estão a fazer, os cientistas podem contribuir seguramente muito, acho eu, para aquilo que a doutora dizia, não é? Portanto, que temos de mostrar mais o que fazemos, porque faz-se muita coisa boa que está desconhecida de ambos os lados. Portanto, acho que esse era um aspecto, e penso que há aqui uma grande oportunidade na região de Lisboa, e não só, para que isso possa acontecer, e também é um desafio que se faz, ou que eu posso fazer à Pfizer, que está aqui hoje, porque há seguramente muito a aprender de ambos os lados. E era isto, não era nada. Eu antes de dar a nova oportunidade para perguntas, penso que há aqui um conjunto de temas que importava desde já os dois tentarem abordar. Eu, de qualquer das formas, gostaria também de dar um contributo dizendo que esta questão das bases de dados foi, eu diria, metodicamente discutida na reunião de quarta-feira passada promovida pela Pfizer, nomeadamente a questão dos registros oncológicos regionais, do Reuma-PT, enfim, de outros exemplos que existem em Portugal. E isso cruza muito bem com o esforço que a Universidade de Lisboa tem feito nestes últimos 2 anos e meio. Nós temos, como é público, 4 grandes redes temáticas interdisciplinares a funcionarem. Uma das primeiras foi, de facto, a saúde. Tenho aqui na primeira fila o Miguel Castanho, que com o professor Joaquim Sampaio Cabral são os co-chairs que me acompanham na liderança dessa rede, uma rede que junta mais de 25 investigadores de diferentes escolas da Universidade e que regularmente todos os meses vão reunindo. E eu recordo que nesta sala e noutras salas, há meses atrás, quando realizámos um workshop com várias dezenas de empresas de diferentes setores relacionados e agregados em 3 grandes tópicos diferenciados: o Pharma Discovery Bioengineering, o Diagnostics e o Medical Devices e o Big Data e o Clinical Research. Foi muito óbvio para toda a gente onde estão as oportunidades a curto prazo de desenvolvimento que não estão onde estão as nossas expectativas. Eu digo isto de uma forma muito clara, porque quer na minha área, quer em áreas adjacentes, nós estaríamos à espera de ter grandes oportunidades na área da investigação biomédica fundamental, e não é aí que estão as grandes oportunidades nos próximos anos. As grandes oportunidades estão claramente na integração de plataformas de tecnologias entre as TICs e a investigação clínica, na integração de plataformas entre os medical devices e o diagnóstico, também para o desenvolvimento da farma, e portanto eu acho que aquilo que nós gostaríamos que fosse a primeira prioridade provavelmente vai ter que perceber que o seu posicionamento estratégico tem que vir ajusante dessa primeira onda, que tem que ter alguma prioridade. Mas eu não gostava de ocupar muito tempo. Ana, provavelmente, sim. E depois Carlos. Acho que sim. Está ligado. Está ligado. Eu é que tenho que ligar. Eu se calhar começaria por, em relação à legislação, e dado que tem sido, ou foi no passado recente, um entrave a que pudéssemos de alguma forma valorizar dentro da Europa a posição de Portugal, muito se tem feito, tem havido um esforço coletivo para haver alterações no sentido de agilizar aqui algumas características que nós tínhamos em Portugal e que eram claramente limitativas para introduzir doentes, ou seja, em muitos casos nos aconteceu termos centros em Portugal que todos, enfim, os países europeus já tinham incluído todos os doentes recrutados e em Portugal não tínhamos começado sequer com o primeiro, porque tínhamos uma carga burocrática bastante grande, não estou a dizer que era desnecessária, era necessária com certeza naquela altura, mas que limitou muito a tal competitividade.
Agora, retomar ou mostrar esta nova experiência do país, possivelmente vai demorar um pouco mais, porque já há uma experiência adquirida nos outros países, nomeadamente nos países da Europa de Leste. Há uma experiência adquirida com muito boa qualidade, que mantém os seus padrões de qualidade. Portanto, agora para entrarmos, eu não diria que é mais difícil, mas temos que reconstruir ou credibilizar um pouco aquilo que nós estamos aqui a ouvir. Se calhar neste fórum todos nós aceitamos, até porque conhecemos de perto a realidade de alguns centros de investigação, mas é sempre difícil, principalmente para uma organização mundial como a nossa, dizer que sim, isso foi há 3 anos atrás, mas agora é diferente. Como às vezes devem compreender, obviamente temos temos tido muito empenho em levar até a Nova Iorque esta nova mudança de Portugal, e é importante nós, em todas as oportunidades que tivermos, dizermos sempre o mesmo, porque na realidade o país está empenhado em fazer aqui uma enorme alteração e temos que o publicitar, porque se calhar é esta a palavra certa. No entanto, não há descontentamento em relação aos países que agarraram essa oportunidade mais cedo, e agora acaba por, se calhar, demorar mais tempo do que nós gostaríamos, ou pelo menos da forma como estamos empenhados, gostávamos de ver uma resposta mais célere e não estamos a conseguir. Mas não ficamos desmotivados, continuamos na mesma senda e vamos conseguir fazê-lo. Em relação às bases de dados, acho que tocou num ponto fundamental. A dimensão do país não é muito grande, portanto, temos que organizar-nos em relação a toda a informação que há disponível. Se a tivermos em papel, teremos que a pôr de uma forma mais tecnológica. Ou seja, é fundamental hoje termos informação do Real World Data. Mesmo o próprio Infarmed, em relação aos fármacos que estão comparticipados, hoje nos solicita essa informação. Infelizmente, há muitas situações em que nós não temos a informação disponível para podermos fazer a prova que, no mundo real, o fármaco comporta-se da mesma forma, ou melhor, do que se comportou num ensaio clínico. E, portanto, eu diria que aqui há muito a fazer, mas se calhar podemos fazê-lo mais rapidamente, porque este ponto do Big Data é o ponto hoje de discussão mundial e não devemos perder mais uma vez a oportunidade de estarmos na dianteira. Se realmente ainda temos muitos processos clínicos em papel, se existem alguns hospitais ou algumas unidades de cuidados primários, então temos que alterar isto muito rapidamente. E pegando agora no ponto da componente digital, não há dúvida nenhuma que não podemos ignorar a alteração tecnológica. Temos que estar neste mundo digital. Não faz sentido continuarmos com os processos que temos tido até hoje e, no fundo, a população no seu global tem acesso a toda a informação ao minuto, partilha toda a informação ao minuto e depois, para publicar ou para saber uma informação, como é o caso, enfim, da população portuguesa numa determinada patologia ou numa determinada realidade, ninguém tem esses dados agregados. Não faz sentido vivermos ainda nessa era, temos que fazer aqui o clique para a área digital. Duas notas breves. Uma, dizer que, no meu ponto de vista, e estas são opiniões estritamente pessoais, fruto da minha experiência, no meu ponto de vista, eu acho que em termos de quadro legislativo e quadro, enfim, de cultura em relação à investigação, acho que estamos bem. Aliás, os resultados não vamos voltar a dizer o que aqui afirmamos. Só falta um pequenino detalhe que pode fazer a diferença. Por isso é que eu fiz a declaração, opinião estritamente pessoal. Falta um pequenino detalhe que pode fazer a diferença, em termos de quadro legal. O modelo de financiamento que eu falei ainda há pouco. Ou seja, alguém se está a esquecer que no meio deste quadro legal, deste edifício legal, falta uma parte do edifício que é essencial, que é a parte do edifício onde estão os doentes, que são os hospitais. Ou seja, os hospitais universitários não podem continuar sem uma valorização da complexidade dos doentes que tratam. Não podem continuar sem um estímulo efetivo aos ganhos de saúde que conseguem por estratégias articuladas e por recurso à inovação e às parcerias em termos da investigação. Não podem continuar a não ser compensados por aquilo que eu chamo de eficiência terapêutica, ou seja, termos um custo que é um investimento. Num determinado momento investimos. Sabemos que estamos a investir para além daquilo que seria o racional.
mas sabemos que no dia da manhã, o caso de hepatite, por exemplo, não vamos falar de valores, mas aquele determinado valor naquele momento era de facto elevado, ou ainda hoje. Mas temos é que depois conseguir encontrar a poupança tangível do que é que essa decisão significou em termos dos ganhos de saúde, em termos da eficiência da gestão das unidades hospitalares que têm aquele tipo de doentes e de doenças, e em termos do próprio país. Porque ao tratarmos no momento certo, estamos a devolver pessoas à economia do país. Eu dou-vos aqui um pequenino exemplo. Um dos nossos doentes era empresário. Eu digo era porque estava em vias de o deixar de ser. Passado ano e meio, voltou a ser novamente empresário. Está a empregar 200 pessoas. Tem projetos em Espanha e no Brasil. Internacionalizou a nossa economia. E seguramente, se não temos feito aquela aposta naquele momento, ele não estava connosco, entre nós. E como este, há N exemplos. Ou seja, o momento em que as instituições têm que optar por investir um pouco mais. Não é ter despesa, ter mais despesa. Não, é investir um pouco mais em determinada inovação. Tem que depois ser, enfim, uma partilha de risco. Nós temos que ter a partilha de risco com a indústria, mas estamos disponíveis, os hospitais universitários, para ter partilha de risco com o acionista. E essa partilha de risco é essencial para também criarmos condições objetivas para a sustentabilidade da investigação que queremos no futuro. Mas não é possível fazer contas sobre recursos humanos sem entrar na equação. Felizmente, no meu caso, depois de muitos meses, mas a equação passou a ser mais razoável. Por exemplo, quando se olhava para Santa Maria, quando eu cheguei, diziam, você tem 1.400 médicos, 1.500, tem médicos a mais. Até na Assembleia diziam isso. E eu fui explicando que já não era só a questão das especialidades, da idade, das condições de saúde, não era isso. É que os meus 1.500 não eram bem 1.500, eram 700 internos. São médicos, é um facto, mas estão num processo de formação. E os outros eram 800. Mas para haver 700 tem que haver tutores. Ou seja, os meus 852 médicos, na altura em 2013, tinham por missão a missão assistencial de fim de linha, de elevada complexidade, a maior parte deles serem professores por opção de carreira ou por adoção na faculdade e noutras escolas, farmácia, ainda há pouco falava-se farmácia, etc. Depois, terem internos, serem tutores, e por último, serem investigadores, porque grande parte dos investigadores são também eles próprios médicos. Grande parte dos investigadores, mesmo tirando a carreira médica, depois temos os farmacêuticos, etc. Isto para dizer que também tem que ser, pelo menos, ser feita uma leitura correta daquilo que são os recursos humanos numa instituição que tem por missão também a investigação, que é um hospital universitário, como depois desenvolver essa matriz de uma forma equilibrada, ou seja, para fazermos a repartição correta dos tempos aferidos e termos, se calhar, uma maior flexibilidade contratual. Que tem que reconhecer que as coisas melhoraram nos últimos 2 anos, pelo menos nos últimos 2 anos. Mas não é pensável investir num jovem, como ainda há pouco eu dizia, deixá-lo ir 1 ano para os Estados Unidos e depois ele regressa e depois não conseguimos ficar com ele. Valorizou-se. Ou até apostar num interno, autorizá-lo a fazer o doutoramento e depois, no fim, não tem condições objetivas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas nesta matriz, coisas, permito uma expressão ligeira, há aqui uma parte do edifício que ainda precisa de uma pequena ordenação legal para ser diplomaticamente simpático. Não é correto, é simpático. Obviamente vamos fazendo coisas. Eu quero aproveitar para agradecer à professora Leonor Parreira, na sua instituição e nossa instituição, na sua casa, neste seu regresso, por ter estado em funções, noutras funções, pela disponibilidade que sempre teve e por ter participado num momento que foi importante. E a professora Leonor Parreira entendeu de imediato e o Dr. Paulo Macedo também. Foi fazermos, este ano fizemos uma recepção aos internos de forma completamente diferente, com 2 conferências, por 2 responsáveis políticos. Primeiro, para dar o sinal que ser político é uma missão, é servir o país e que os políticos têm uma vida por trás deles. São académicos, são economistas e têm uma forma de pensar também pessoal. E a professora Leonor Parreira partilhou a sua experiência de estar como secretária de Estado e as oportunidades que havia para os jovens internos, para os futuros médicos que estavam lá na sala e outros, enfim, jovens contemporâneos. Também lá estavam, ainda bem. E o Dr. Paulo Macedo falou da sustentabilidade e dos ganhos de saúde.
E isto faz parte também da mudança cultural, mas lá à frente, quando começarmos a ser pressionados por jovens empreendedores e não encontrarmos soluções, que eu aqui deixei 2 ou 3 pequenos detalhes que podem fazer a diferença, então sim, teremos motivos de preocupação. Rematar com uma nota sobre a investigação, os investigadores e o nosso potencial. Uma nota de partilhar um momento de orgulho pátrio. Há 6 meses atrás, numa grande cidade da Alemanha, visitei um grande hospital universitário, para dizer. E no meio do programa havia uma reunião sobre investigação e projetos de investigação. Obviamente eu estava esmagado com os números do budget, das receitas, com o resultado líquido, nós andamos sempre com esse problema, e estava esmagado pelo número de escolas, de edifícios, de prestação de cuidados, tudo aquilo me esmagava. E quando fui para a reunião final, que era sobre investigação, achei um bocado perturbado, mas enfim, E de repente, quando vi a apresentação da equipa alemã, disse, olá, há qualquer coisa, ou eles enganaram-se ou qualquer coisa não bate certo. E então eu alterei a minha intervenção, meti-a de lado, levava uma apresentação do CAML, daquelas coisas todas, e disse, não, é melhor eu alterar isto. Então comecei a falar sobre o nosso potencial, o potencial não só do CAML, mas o potencial aqui desta área, aqui da Universidade de Lisboa, etc. E sobretudo dei-lhes 3 números, que foram o toque final, o remate final da questão. Primeiro, o número de investigadores doutorados que o IMM, só o IMM tinha. Depois o número de prémios individuais e coletivos que tínhamos. E depois a origem do financiamento e o financiamento per capita que tínhamos dentro do IMM. E depois voltei novamente ao IMM, reduzi a escala de... Quero dizer que nós, em termos de investigadores de doutorados, estamos a dar 4-1. Em termos de prémios, dávamos 3-1 e no resto era 2-1. Ao ponto do nosso embaixador depois de me ter dito, hoje senti-me de facto orgulhoso. E eu senti-me orgulhoso de ser português, sinceramente, porque temos tantas coisas boas e fazemos tantas coisas boas. E mesmo porque a nossa tendência é dizer, a Europa... Não, no meio da Europa todos nós temos esta experiência, os que estamos aqui, aqueles que nos estão a visualizar. Quer dizer, e acho que é um pouco também este orgulho que temos que voltar a sentir e, sobretudo, afirmarmos que somos capazes e temos provas dadas e temos números, mais do que números, temos pessoas, temos caras, temos um conjunto de situações. E queria partilhar convosco, porque estamos a falar de investigação, partilhar convosco, e seguramente muitos investigadores e potenciais investigadores também nos estão a acompanhar pelo canal interno, ou depois vão-nos visualizar no YouTube, não é? Essa parte esqueci. Estou a brincar. Mas dizer-vos que a nossa instituição tem, como outros, o CEDOC, o IBET, enfim, há um conjunto de outras instituições que seguramente também terão muitos motivos e momentos de orgulho, mas não queria deixar de partilhar este momento. É um detalhe, mas também acho que é um detalhe importante. Devolvia-vos a palavra novamente. Questões, Hélder? O microfone só por causa do registro do vídeo, é só por causa do registro. Eu queria começar por cumprimentar o meu colega e amigo professor Rogério Gaspar e felicitá-lo por esta iniciativa e por este tema em particular. A doutora Ana Torres, o Dr. Carlos Martins, todos os presentes, e dizer que era partilhar convosco um bocadinho o sentimento com que fiquei hoje. Desde 2009, 2010, nós iniciamos no IFARMED um conjunto de atividades a que chamamos a Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, no sentido de percebermos como é que estava a situação e os bottlenecks para o desenvolvimento da investigação clínica em Portugal. E o ambiente vivido nessas reuniões e o ambiente vivido hoje nesta reunião não tem nada a ver, quer dizer, não tem comparação. O ambiente era negativo, o IFARMED era um problema, a SEC era um problema, a Comissão Nacional de Proteção de Dados era um problema, as administrações hospitalares eram um problema e, portanto, nós vivíamos cheios de problemas na altura. E a doutora Ana Torres mostrou ali os números que foram diminuindo e que diminuíram drasticamente e diminuíram porque, entretanto, entrou a lei dos ensaios clínicos, resultado da transposição, e nós não estávamos preparados para cumprir a lei. E, portanto, nós chegamos a 2013 com 87 ensaios, penso eu. Nós, de 2013 até 2015, em 2015 nós tínhamos 160 ensaios, por acaso tenho, não, 119 ensaios autorizados. O IFARMED demorava 41 dias a autorizar os ensaios clínicos, demora 26.
A Comissão Nacional de Proteção de Dados finalmente percebeu o que são ensaios clínicos e as particularidades dos ensaios clínicos. E acabamos de ouvir um administrador hospitalar que, sem dúvida nenhuma, sabe não só o que é o ensaio clínico, como a importância que tem para a instituição e para o país. E, portanto, estamos numa situação completamente diferente e fico muito contente com isto. E, portanto, não vamos, agora com o novo regulamento, sofrer o mesmo impacto que tivemos com a diretiva dos ensaios clínicos, porque estamos numa situação diferente. Eu acho que tudo se encaminha para que nós venhamos a resolver os problemas. Um dos problemas é a falta de ensaios da iniciativa do investigador, mas nós não vamos ter ensaios da iniciativa do investigador enquanto as instituições não tiverem feito bastantes ensaios da iniciativa da indústria, não tiverem criado as estruturas que permitem desenvolver os ensaios, tal e qual como acontece no Centro Hospitalar do Lisboa Norte e na nossa universidade com o Centro Académico, e portanto isto vai naturalmente acontecer. Os ensaios clínicos serem de fase 3 também resulta do nosso tecido, digamos, e da estrutura que temos. Com uma estrutura mais adequada ao desenvolvimento da investigação clínica, virão os de fase 2, provavelmente os de fase 1. O que é importante agora, e na continuação daquilo que aflorou a professora Leonor Parreira, precisamos de nos mostrar. Nós tivemos uma primeira oportunidade e não correu bem, porque a primeira oportunidade que tivemos não tínhamos estrutura, não tínhamos músculo para cumprir com as obrigações. E aconteceu em muitas empresas, os diretores-gerais, eu ouvi os diretores-gerais europeus e internacionais da empresa dizer: Portugal tem um problema. Eu tive ensaios em Portugal e não vou repetir, exatamente, uma das razões era, já tinha terminado noutros sítios, nós estávamos a iniciar o recrutamento em Portugal. Isto não é aceitável. Portanto, eu acho que temos que fazer, digamos, um ponto de situação interno, temos que ter a certeza dos nossos pontos fortes e de alguns pontos fracos que ainda tínhamos que limar e criar uma estrutura, fazer uma iniciativa em que possamos, de uma forma sistemática e combinada, não é? Integrada, fazermos um novo esforço de dar a conhecer de uma forma estruturada o potencial que Portugal tem para o desenvolvimento de ensaios clínicos e aproveitar um contraciclo que está a acontecer neste momento. Nós tivemos muitos ensaios, como mostrou também a doutora nos slides, relativamente aos países, às áreas do globo onde se desenvolvem ensaios. Nós estamos neste momento a ter um retrocesso do número de ensaios, ou a deixar de ser tão apelativo a China, a Índia, por razões que nós sabemos, e provavelmente está na altura de nos posicionarmos no momento em que a onda voltar para trás e se perceber que provavelmente teremos que voltar a apostar na Europa ou nos Estados Unidos, nas zonas altamente reguladas, nós estarmos preparados para desenvolver essa atividade. E aí tem que ser a academia, tem que ser os reguladores e tem muito que ser a indústria, nomeadamente a indústria, a parte nacional da indústria internacional, a estimular e todos juntos, nesta estratégia conjunta, que nos faça voltar a sermos bem vistos e termos uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. A primeira e apagar a primeira. Só isto, obrigado. Obrigado, Helder. Eu não ia passar já a palavra, gostava apenas que recordassem 3 pontos para depois uma intervenção final daquilo que o professor Helder Mota Filipe acabou de referir. A primeira é esta questão de como vendermos uma capacidade que não é percepcionada por outros nos pontos de decisão. A segunda questão, a questão do recrutamento e da evolução do recrutamento, e ainda recentemente em várias reuniões isto tem sido uma questão sempre recorrente. E aquela questão que eu vou apelidar de uma determinada forma, Helder, eu vou falar no comeback para zonas altamente reguladas e que se prende muito com uma agenda de investigação da própria universidade, nomeadamente na integração tecnológica de plataformas que têm estado afastadas. Eu referi as tecnologias de informação e comunicação, mas não são as únicas. Na área dos dispositivos médicos, aquilo que hoje é feito na universidade, entre a microfluídica, nanofluídica, para a área dos devices e do diagnóstico, cruza muito bem com as áreas do discovery e, portanto, essa capacidade tecnológica diferenciada do sistema científico e tecnológico pode favorecer também esse comeback, mas eu gostava que tomassem nota destas questões e depois
dava oportunidade a mais 2 ou 3, antes de termos depois uma ronda de fecho também. Antes do Dr. José estes dias falar, dizer que foi das pessoas que eu mais vi elogiar a professora Leonor Parreira nos últimos tempos, na quarta-feira passada. Isto é o report, É inteiramente merecido. Não, eu queria sublinhar o que o professor Alder Mota Filipe agora disse. De facto, as coisas estão muito diferentes. Estão muito diferentes, mas não estão ótimas. Ainda há muito para melhorar. E há pelo menos 2 pontos que eu gostava de sublinhar. Um tem a ver com a profissionalização deste processo de investigação. Ou seja, como aqui se viu, os centros que estão devidamente equipados, que têm equipas, têm coordenação, etc., conseguem obter resultados muito importantes. Nós não podemos competir em termos internacionais, nem pensar que os estudos vêm para cá, se não tivermos essa estrutura. Portanto, temos que ter, em termos de estrutura, temos que estar devidamente assessorados e com capacidades. E cresce devagarinho, não tem que se crescer depressa, mas tem que se crescer com o mínimo de condições para se poder competir. E quando eu falo de profissionalização, nós temos tendência a pensar só nos hospitais e nos centros de investigação. Não é. Nós não podemos ter uma CNPD com 30 pessoas e sem ter uma pessoa, especialista em saúde. Não podemos ter. E, de facto, um dos problemas que tivemos com a legislação, como o Sr. Professor sabe, foi depois de termos uma nova lei, tivemos problemas de acesso por parte dos monitores e dos auditores por causa de outros problemas que a CNPD levantou. Portanto, há aqui um problema de profissionalização das estruturas, de coordenação entre todos nós, porque boas vontades eu estou seguro que todos temos, todos queremos trazer para cá a investigação. Tomara nós, cada vez que o Dr. Carlos Martins disse na Alemanha, mas nós muitas vezes em Nova Iorque, aqui e ali, pois gostaríamos de apresentar muito melhores resultados. E em algumas áreas até temos. Depois temos que saber trabalhar de uma maneira mais coordenada entre todos. Foi falado aqui o networking. O networking é fundamental. Nós temos centros de investigação portugueses, são conhecidos lá fora, até coordenam redes europeias. Portanto, de facto, somos excepcionais nesse ponto de vista, mas coordenamos mal nós próprios. Nós teríamos uma outra capacidade de recolher e de conseguir estudos para Portugal se trabalhássemos de forma coordenada. Eu não falo só entre as faculdades e as instituições, para isso tem que existir confiança. Nós, há 2 dias também falámos nisso. Mas as próprias instituições em si. Eu dou exemplos, eu não vou dizer o nome da entidade, mas uma entidade de prestação de cuidados hospitalares privada, com quem nos relacionámos há relativamente pouco tempo, uma perspectiva também de ver se conseguimos trazer esses investimentos para cá. Eles trabalham com vários hospitais ao mesmo tempo. Portanto, eu, em vez de estar a trabalhar com aquele hospital, eu posso ter vários hospitais. E nós, em termos de várias, se tivéssemos, de facto, estrutura que pudéssemos candidatarmos a esses projetos, não com 1 ou 2 hospitais, mas, de facto, com uma estrutura organizada, se conseguíssemos tirar partido do nosso próprio networking pessoal e envolvermos, e isto acontece para os financiamentos europeus, estarmos em redes de pessoas que, esses sim, já são ouvidos lá fora, se calhar conseguimos nos projetar. Eu vejo aqui na sala pessoas reconhecidas em termos internacionais. Aqui à nossa frente estou a ver que por acaso até ganhou o prémio Pfizer. Mas pronto, a questão é que, efetivamente, toda esta capacidade, nós precisamos nos unir, nos coordenar, e, portanto, todas estas iniciativas. Nós não estamos aqui só por ser Pfizer e está aqui a nossa diretora-geral. É porque também achamos que este tipo de reuniões é fundamental para podermos mudar a nossa realidade. Muito obrigado. Mais questões? Tentava ter mais 1 ou 2 questões e fechar. Ok, então íamos para a ronda final. Eu penso que destas 2 intervenções tiveram as questões fundamentais. Eu começava talvez agora pelo Dr. Carlos Martins. Ronda final. Não podia terminar sem naturalmente considerar que foi extremamente importante para mim também ouvir aqui algumas notas e consciencializar alguns detalhes do caminho que temos para trilhar. Como foi aqui dito, ainda há um conjunto de coisas a fazer. Eu próprio referi algumas, ainda há aqui detalhes que podem fazer a diferença, independentemente do muito que já fizemos. Mas continuo a afirmar, até por um conjunto de exemplos, e naturalmente tenho que reconhecer que, não sei, mesmo que soubesse, não iria referir por questões éticas, o que se passa em Coimbra, o que se passa no Porto. Estou a dar, enfim, estamos na Universidade de Lisboa a discutir o nosso futuro.
mas eu acho que demos alguns passos significativos e que são incontornáveis em matéria da tal cooperação, da tal coordenação. Vou-vos dar 2 exemplos mais recentes. Centro de Simulação Avançada. Obviamente que o Lisboa Central, enfim, e a Faculdade de Ciências Médicas tinham pretensões. Enfim, não somos donos das grandes ideias, mas nós estávamos mais avançados, até em termos de negociação de parcerias com a KL Healthcare. E conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. E, portanto, vai haver um centro de simulação avançada que tem 2 polos, que não se sobrepõem. E, portanto, o central, de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua missão, de acordo com a sua capacidade e ambição, vai desenvolver, posso adiantar, a materno-infantil, entre outros, mas essa claramente, e nós, obviamente, não vamos duplicar. Também foi possível um exercício que é capaz de não haver muitos registros, numa história mais recente, que foi com a própria ARS, de Lisboa Val do Tejo. Nós, os 2 grandes hospitais universitários da cidade e o grande hospital especializado, encontrarmos um mapeamento de investimento em tecnologia de ponta não sobreponível. E, portanto, não há sobreposição, não estamos a competir entre nós. Quem fica com este equipamento, o outro terá que fazer outras opções. O conjunto é que tem que fazer a diferença para sermos competitivos. Eu diria, recuando ao início, que de facto, já disse isto não há muito tempo, há uns anos atrás eu acredito que não era possível. E não era possível porque vivíamos tempos de abundância. Porque era possível através dos fundos comunitários, se recuarmos ao tempo dos PIDACs, quer dizer, cada um tentava resolver o seu problema. Este período de dificuldade também nos obrigou a rever a cultura das instituições e a forma de cooperação entre as instituições. E, portanto, dizer-vos que há aqui ainda muito a fazer, no todo nacional, naturalmente, mas acho que os bons exemplos vão pontificar. Eu quero-vos dizer, temos um projeto comum que já aqui foi falado, que também de início houve aí umas zonas do país que olharam para nós, tipo, eu quero a declaração de origem, sou algarvio, portanto. Olhar e dizer, lá estão aqueles tipos em Lisboa agora, com essa coisa do aging, dos nós, dos bilhões. Pois é, mas aí éramos 4, depois passamos a 6, passamos a 8 e de repente conseguimos. E aí já vi até algumas notícias sobre os grandes projetos na área do aging. Ótimo, fantástico, mais uma vez. Ainda bem que outras grandes cidades que têm capacidade em termos na área da saúde e enfim, na área da sua comunidade científica e empresarial, ainda bem que aderiram, porque o país é que interessa. E, portanto, quero dizer que estes exemplos que aqui fomos construindo e este caminho que estamos a trilhar, acredito que quando for público, outros vão repensar. Como o Câmara, que eu disse ainda há pouco. Ninguém copiou nada. Os outros hospitais é que entenderam. Falta-nos aqui qualquer coisa. Ainda no outro dia falava com 2 colegas meus, posso dizer, o de Coimbra e o do Porto, e eu dizia, atenção que nós criamos a Associação de Desenvolvimento. Vocês mais à frente vão ter problemas que nós passamos durante 2, 3 anos. Portanto, é melhor começarem a tratar já da fase seguinte para depois criarmos... Porque... ou vamos por aí, ou então o caminho será um caminho de crescente dificuldade e de inoperacionalidade. Sobretudo para instituições como as nossas, que têm provectas idades, em que os edifícios não são nada friendly, a missão também não é nada friendly, portanto, ou encontramos aqui parcerias e cooperação e trabalhamos em rede, ou então o futuro será mais difícil. Eu acredito que já não será tão difícil e que estes exemplos que estamos a dar, as 2 universidades... enfim, é uma outra forma de ver o futuro e uma outra forma de trabalhar. Reconheço, partindo de dificuldades, mas construímos oportunidades. E como dizia Albert Einstein, em tempo de dificuldade, mais importante do que a competência é a criatividade. Também fomos criativos, legalmente criativos, diria eu. Doutora Ana Torres. Também tomei aqui alguns apontamentos. Há pouco escapou-me um ponto que eu acho que não debatemos aqui e deveríamos incluir, dado o tema da investigação clínica. É que estamos a centrar-nos muito nas unidades hospitalares, apesar de, obviamente, ser este o ponto, mas não podemos deixar de fora aquilo que tem sido uma fraqueza na investigação em Portugal, que são os cuidados primários e as dificuldades que temos em incluir esses doentes. Uma falta de um conselho de ética não pode ser uma justificação para um país como Portugal não ter ensaios clínicos nessa área, tendo em conta que, inclusive, a rede de cuidados primários até é das que está mais bem informatizada, tem um único sistema e que, se calhar, até seria aquela que é mais fácil de desbloquear. Portanto, era quase um apelo que não deixássemos para trás essa temática, porque isso também nos cria alguma fragilidade no global. Em relação ao crescimento, não posso estar mais de acordo em relação ao crescimento.
A questão que se coloca em Portugal é que o crescimento tem como base uma base muito baixa. E, portanto, eu sou a primeira e a mais apologista da celebração dos sucessos. Mas, no entanto, não podemos esquecer que crescimento a 100% é de 1 para 2, crescimento a 10% é de 100 para 110. E, portanto, não nos podemos de forma nenhuma esquecer disso, porque isso, o crescimento não nos torna competitivos imediatamente. Falou-se aqui no vender a capacidade. Falámos aqui no networking e há outras formas realmente. O vender a capacidade, acho que todos temos consciência que temos que o fazer. Para mim, o grande desafio vai ser fazê-lo em conjunto, em simultâneo e com intensidade, ou seja, com muita frequência. Todos, na área governamental, na indústria farmacêutica, na comunidade científica, todos em simultâneo, durante um curto período de tempo, mas com muita frequência dizemos exatamente o mesmo. Porque algo dito muitas vezes, aqui não é mentira, dito muitas vezes, obviamente passa a mensagem e temos que o fazer. Temos que fazer um advertising internacional. Isto porquê? Porque também falaram aqui nos pontos fortes. Eu, olhando à realidade portuguesa e à investigação em Portugal, temos profissionais bem preparados, temos competência, temos muita vontade de todos estes players de participarem e de melhorarem a área da investigação clínica. No fundo, temos tudo o que é importante e relevante. Então só nos falta muito pouco. E é esse muito pouco que tem que haver uma consciência global do que é que falta mudar. E se houver essa mudança, no fundo, tudo o resto está construído. E eu acho que, olhando aos dados de 2014, olhando aos dados de 2015, eu não tenho a certeza, que o futuro dos próximos anos é muito promissor para Portugal. Portanto, temos que aprender a fazer essa mesma promoção lá fora. Porque a competência está cá e as pessoas são reconhecidas a nível internacional. E muitos parabéns a todos os investigadores que fazem neste momento, às vezes de uma forma muito individualizada, alguns dos seus ensaios, e os resultados são extraordinários e os prémios não acontecem por acaso. Acontecem porque temos pessoas realmente muito competentes e de muito valor. Eu preciso quase terminar aqui com as palavras da Ana Torres, mas eu não posso terminar assim e dizer, relativamente a alguns dos dados que foram referidos anteriormente, partilhar convosco alguns números, que os números são públicos, enfim, mas por vezes não olhamos todos para os números todos os dias e não os percepcionamos da mesma maneira. Só a Universidade de Lisboa investe em investigação cerca de 100 milhões de euros ano. E estes 100 milhões de euros, eu, para classificar isto de uma forma correta, deveria adicionar pelo menos 50% da massa salarial da Universidade de Lisboa, o que significa outros 100 milhões. O que significa que, se tiver um mínimo de critério de rigor na avaliação daquilo que é o investimento da Universidade nas atividades de investigação do ponto de vista anual, são cerca de 200 milhões de euros anuais, só a Universidade de Lisboa. Se nós olharmos para o período que estamos todos aqui a olhar do Horizonte 2020 ou do Portugal 2020, para os próximos 6 anos, significa que a Universidade de Lisboa, nestes 6 anos, vai investir cerca de 1.200 milhões de euros em investigação. O que são cerca de 10 vezes o investimento que está previsto para o mesmo período, nas mesmas áreas de investigação, por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, através do único instrumento que tem, que é o Programa Operacional Regional de Lisboa. Isto diz bem da desproporção dos meios e da desproporção das necessidades, mas eu também gostaria de fechar esta reunião dizendo-vos uma coisa que não é politicamente correta um vice-reitor ou a equipa reitoral de uma universidade pública dizer hoje. Mas mais importante do que ter mais dinheiro, neste momento, é não estar, de facto, sob a grilheta de algumas regras que nós designamos de uma forma muito livre de perfeitamente estúpidas no condicionamento que faz da investigação, nomeadamente sob critérios de avaliação que muitas vezes, enfim, o Leonor está aqui e esteve no Governo, muitas vezes não dependem da nossa tutela, muitas vezes dependem de uma discussão com o Ministério das Finanças e, neste período que acabamos de viver, numa discussão até com a própria Troika, durante um período que é preciso não esquecer. Mas essas regras que nos impõem ciclos anuais a começar a 1 de janeiro e a terminar a 31 de dezembro, quando os nossos anos letivos têm outra periodicidade, quando os nossos contratos de investigação com parceiros públicos e com parceiros privados começam em qualquer dia e terminam em qualquer dia, quando nós podemos ganhar era shares a nível europeu no Horizonte 2020, em que o financiamento se destina a contratar os melhores da Europa para virem para Portugal. Mas depois temos regras da administração pública que não nos permitem pagar mais do que o ordenado de um professor auxiliar
ou de um professor associado na carreira docente universitária. São essas regras, mais do que a ausência de dinheiro, que impedem, de facto, o salto potencial que a universidade pode dar ao serviço do país e ao serviço da sociedade, que é para isso que cá estamos. E com esta, agora sim, gostava de deixar. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam dos próximos eventos Agora. Tem uma folha lá fora com os próximos. E para aqueles que estão interessados na temática da saúde, uma coisa que não tem a ver com os Agora, dizer-vos também que a nossa colega Beatriz Lima, que faz parte do Core Group da Rede de Saúde, organiza no próximo dia 18 de dezembro, no âmbito do mestrado em regulação da Faculdade de Farmácia, uma conferência pelas 18 horas, dia 18 de dezembro pelas 18 horas, é fácil, 18, em que teremos como palestrante o novo diretor-geral do Innovative Medicines Initiative, que é outra grande parceria europeia, pública ou privada, nomeadamente essa entre a indústria farmacêutica e a Comissão Europeia, e que só essa, nos próximos anos, vai financiar a inovação nesta área com 3,45 bilhões. E, portanto, nós temos uma colega que costuma dizer: onde é que está o dinheiro e com quem é que falo? Já sabem.